Eu definitivamente não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Decidi fazer por uma extrema necessidade. Por uma necessidade que não é exatamente minha pessoalmente, mas de alguém a quem eu amo profundamente. Então se torna necessidade nossa, ou de nós todos, que amamos, que somos família, que somos amigos e que temos tanto carinho pela vida da Rod, minha irmã. Um tempo atrás eu cheguei a postar um vídeo falando da dificuldade que tínhamos de manter a medicação sugerida pelos médicos para que ela, que luta contra um câncer já há alguns anos, pudesse ter melhores resultados a partir de uma compreensão da ciência e da saúde. Naquele momento, essa ação funcionou, o plano de saúde decidiu ministrar a medicação e ela assim o fez por alguns meses. Toda a nossa família é muito grata por isso. Mas agora, mais especificamente, desde meados de dezembro ali, por volta do dia 10, eu recebi do esposo da Rod, minha irmã, o Marcos, que é uma pessoa maravilhosa, que tem sido bênção de Deus na vida dela e tem cuidado dela com muito carinho nesse processo todo. Ele me falou sobre uma comunicação que ele teve do plano de saúde, do Rap Vida, de que o plano deles, assim, de forma muito arbitrária, seria cancelado. E ele ficou assustado, porque era um plano pago em dia, não entendeu, tentou contato com algumas pessoas, ninguém explicava direito o que estava acontecendo, algumas pessoas com quem ele falava desconversavam, mas o fato é que depois de alguns dias, essa informação se concretizou. A Rod tinha algumas consultas marcadas e que simplesmente foram canceladas, sem maiores explicações. Então eu venho aqui primeiro para dividir essa angústia com todos vocês, porque veja, talvez hoje ela seja considerada como alguém em fase paliativa, mas por causa dessa decisão, ela também pode ser contada entre aquelas que não podem mais contar com uma função básica de um plano de saúde que promete ser parceiro a vida toda, e eu sei que isso faz parte da propaganda, mas que num momento como esse decide abandonar, largar a mão assim, literalmente. Ou seja, não é nem só a questão do câncer. E a Rod também tem uma outra condição que antecede o câncer, que foi um AVC, que a deixou bastante debilitada de um lado do seu corpo. Mas, por exemplo, com um convênio cancelado, ela não pode procurar, se tiver uma dor no estômago, vivendo nessa fase já de luta, ela não pode procurar o recurso que ela tinha anteriormente, ela não pode marcar uma consulta com uma ginecologista, ou com uma oncologista, ou com qualquer outra área, para seguir tratando e lutando pela vida, como ela sempre fez, e ela faz isso com uma força para ver que, assim, constrange a gente até. Ela simplesmente não pode, porque o plano decidiu que não queria mais seguir tendo a Rod e a sua família no seu hall, né, no seu catálogo de conveniados. Considero essa decisão bastante injusta, não só pela minha percepção e pelo meu sentimento, mas ela é injusta porque a justiça determinou que assim não fosse feito. Tem liminares, tem decisões, tem um amigo advogado que está ajudando com tudo isso já há algum tempo, eu sou muito grato ao Júnior Brandão por isso, mas simplesmente o convênio passou por cima disso tudo, desconsiderou qualquer decisão da justiça e falou assim, não, a gente não quer mais você aqui. Não falaram com essas palavras, mas foi isso que a gente entendeu. Então aqui eu venho hoje nesse vídeo bastante consternado, de fato não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, tô fazendo porque preciso mesmo, para pedir a vocês, responsáveis pela Rap Vida, no mínimo uma explicação melhor do que foi dada. Aliás, no mínimo uma explicação, porque nada foi dito, senão que nós fôssemos colocados para fora. Me dói às vezes ver algumas propagandas onde tanta coisa é prometida e na hora em que mais se precisa de um suporte mínimo que seja, não se tem. Eu lamento profundamente o que esteja acontecendo. Peço aos administradores da Rap Vida que reconsiderem. Quero dizer de forma muito clara que todo o atendimento que nós recebemos pelas pessoas ali da linha de frente, os enfermeiros, os médicos com os quais nós falávamos, sempre teve um bom atendimento. Eu acompanhei a Rod em muitas dessas consultas. A minha fala não é contra essas pessoas, a minha fala não é pessoalmente contra ninguém, mas contra uma instituição que promete uma coisa na hora decisiva, na hora crucial, para que seja entregue aquilo que foi prometido, ou que é prometido ainda nos dias de hoje, através de propagandas, simplesmente não é cumprido. Eu peço a vocês que me seguem, façam uso da fé que tem para orar por nós nesse momento, especialmente pela vida da Rod. Então, em 2017 ela teve um AVC, teve uma sequela bastante considerada na parte direita do seu corpo. Ela desenvolveu, assim, uma força para viver, a habilidade para se virar do lado esquerdo, mas sempre com muita ajuda, com muito amparo da família, do seu esposo, dos filhos e de todos nós, os amigos também. Mas aí em 2020 ela foi acometida de um câncer e que depois se tornou uma metástase. Eu não sei exatamente a linguagem mais técnica, mas é mais ou menos isso que aconteceu. De lá para cá, ela vem lutando, quimioterapias, sempre com muita disposição para fazer. Se vocês conhecerem a Rod, vocês vão se surpreender como é que pode ter tanta vontade para viver, atravessando e enfrentando tudo isso. E aí, em 2025, ela vinha
fazendo esse tratamento com a medicação que nós conseguimos também por ação popular aqui através das redes sociais. E agora, em dezembro, eles avisaram que cancelariam e de fato fizeram. Então, o meu pedido a vocês que me seguem, que me ajudem a divulgar esse vídeo, que compartilhem, que talvez marquem aqui a Rap Vida para que, no mínimo, tenha uma explicação. Eu ia falar de uma explicação melhor, né, de novo, mas no mínimo tenha uma explicação que a gente consiga se sentir menos pior nessa sensação de descarte que nós temos agora. Vai dizer assim, Baruch, mas não foi você. Não, mas eu me sinto junto. Não é ela, não é a Rod, minha irmã. Somos todos nós. A gente se sente descartados por uma instituição que promete cuidar da saúde das pessoas. Novamente, eu quero dizer que os profissionais que trabalham na Rap Vida, os atendentes todos, por vocês todo o meu respeito, mas da instituição eu gostaria de uma explicação para que a gente pudesse ter um pouco mais de paz nesse momento. É isso, eu vou dando mais informações nos stories, ou talvez aqui escrevendo nos comentários. Obrigado a todos vocês que me ouviram até aqui. Se puderem, por favor, compartilhem, marquem a Rap Vida aqui. Deus nos ajude no meio disso tudo. Fiquem com Deus e obrigado por tudo até aqui.